Olá! Nessa aula nós vamos discutir como fazer o acompanhamento clínico no tratamento com os alinhadores Lineo. Assim que você aprova o planejamento, 2 semanas depois você vai receber um kit com os alinhadores e aí vai poder começar o tratamento. O principal é saber que você precisa de fazer um acompanhamento clínico, que consiste basicamente aí na confecção de attachments, na realização dos desgastes interproximais, checar os pontos de contato, monitorar os movimentos de acordo com o planejamento virtual, que chamamos aí de tracking, e por último, na colocação das contenções. Quando você recebe o caso, na consulta de início do tratamento, nós vamos realizar a colagem dos attachments, utilizando os templates que vêm junto com o caso. E já podemos começar a fazer parte dos desgastes interproximais que estão programados para aquele paciente. Logo em seguida, nós vamos adaptar o primeiro par de alinhadores. Instrua o seu paciente a colocar os alinhadores primeiro na frente e depois atrás. E para remover, comece na região posterior e depois remova na frente. Boa parte dos pacientes que têm dificuldade para tirar e colocar o alinhador faz isso errado. Existe um dispositivo plástico com um gancho na ponta que acompanha o kit e ajuda o paciente a remover o alinhador. Ensine ele a usar isso. Outra coisa é que assim que você colocar o primeiro par, ensine o seu paciente a utilizar os mordedores que também vêm no kit do Lineo. Esses mordedores ajudam na adaptação do alinhador. Os alinhadores número 1, eles entram com mais resistência do que o template de attachment. Isso porque ele é um pouco mais rígido e ele já está ativo com uma pequena movimentação. Então, depois de alguns dias, eles vão ficar mais frouxos. Assim que você colocar o alinhador, caso ele fique muito retentivo, pequenos desgastes podem ser realizados nos attachments posteriores de retenção. Isso vai facilitar a inserção e a remoção do alinhador do seu paciente. Agora, por outro lado, se o alinhador ficar frouxo lá atrás, ficar soltando, a gente pode fazer uma ativação com alicate para aumentar a retenção. A gente vai discutir isso aí em outra aula, tá? Explique para o seu paciente que a movimentação dentária, seja com aparelho fixo ou com alinhador, pode provocar um pouco de dor nos dentes nos primeiros dias. Existe um manual do paciente que acompanha o caso. Mostre todas as instruções para o seu paciente e explique qualquer dúvida que ficar. Finalizando essa primeira consulta, o paciente vai embora com o alinhador número 1 adaptado na boca. O alinhador seguinte é entregue para ele trocar em casa, depois de 2 semanas ou um outro período que for programado. O tempo de troca ele pode ser alterado de acordo com a velocidade de movimentação feita no setup virtual. Como padrão, pessoal, a gente utiliza uma velocidade de dente que é compatível com a troca a cada 2 semanas. Precisamos de reforçar o paciente para ele respeitar esse período de troca. Na embalagem do alinhador, você deve escrever a data de troca. A consulta de retorno é agendada depois de 30 dias. Agora, caso seja necessário, você pode entregar 3 pares de alinhador para o paciente trocar em casa. E assim, consultas a cada 60 dias. Isso vai depender da disponibilidade do paciente e como está a evolução do caso. Nas consultas seguintes, nós vamos realizar o acompanhamento de tracking. A gente pode avaliar a evolução do tratamento comparando o estágio atual na boca do paciente com o planejamento virtual. Então, sempre que puder, revise o planejamento virtual do seu paciente antes da consulta. É importante para você relembrar o caso do paciente e quais são os movimentos que estão esperados até aquela fase. Agora, caso tenha algum problema na evolução, o ortodontista deve parar o tratamento naquela etapa e realizar a recuperação de tracking, como discutiremos em outra aula. Não dê sequência no tratamento achando que nas próximas placas o caso vai melhorar, porque isso não vai acontecer, só vai piorar a adaptação dos alinhadores. Mas caso o tratamento aí do paciente evolua bem, o que a gente espera aí na maioria dos casos, a cada consulta você vai fazer o quê? Checar os pontos de contato com o fio dental, realizar os desgastes necessários, avaliar a integridade dos attachments para ver se nenhum soltou e checar a adaptação e a movimentação dos dentes até chegar no último estágio. Quando entregarmos o último par de alinhadores do paciente, iremos programar as contenções para a próxima consulta. Você pode utilizar os últimos modelos para fazer a contenção fixa e o novo escaneamento final para produzir as contenções móveis, que dessa forma vai ficar mais passiva e mais bem adaptada. Vamos discutir isso aí também em outra aula. Pessoal, o acompanhamento clínico de alinhadores consiste então na colagem de attachments, na realização dos desgastes interproximais, na avaliação da evolução da movimentação dentária e finaliza com a contenção do paciente. Cada etapa disso nós vamos discutir separadamente em uma outra aula. Obrigado.